Fala, gestor! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Falamos sobre marketing, vendas, atendimento e tudo aquilo que contribui para o dia a dia da sua academia, do seu estúdio, do seu box. E o nosso objetivo aqui é trazer a gestão da vida real, né, Denis? É isso aí. Nora Poser, Denis Foschini, aqui direto dos estúdios da Faculdade no Iguaçu, na Avenida Paulista. Cenário maravilhoso para receber um convidado super especial hoje, né? E antes de tudo, agradecer à Faculdade no Iguaçu por todo o apoio e suporte que dá para esse podcast ser realizado e a gente conseguir levar esse conteúdo de qualidade para o gestor de academia para transformar as suas práticas do dia a dia, melhorar as práticas do dia a dia, né, Nora? Perfeito. E o nosso objetivo aqui, vocês já entenderam, né? É vida real. Não é aquele conto de fadas que no livro é lindo ler, né? Não, aqui é vida real, como as coisas acontecem. E hoje a gente tem um convidado muito especial. É, um convidado, você vai querer saber a história, hein? Porque em 2018 ele abriu a primeira academia, empreendedor dinâmico, super arrojado. E hoje, 5 anos após o início da operação, ele tem 32 unidades da rede. E está caminhando para fechar o ano entre 50 e 60 unidades. E ele vai contar essa história aqui para a gente hoje, pessoal. Super prazer, seja bem-vindo, Rodrigo Aze. Aze, né? É correto? Aze. Aze, boa. Bom. E ele é diretor, é o empresário aí à frente da Evoque Academia. Seja bem-vindo, um grande prazer estar aqui com você. E muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento e experiência conosco, viu, Rodrigo? Show. Eu que agradeço, né, a participação de estar aqui dentro desse conteúdo. Parabenizo vocês também pelo gesto e ação. Eu acredito que tudo que a gente vem construindo, com base de informação, a gente prolonga muito mais, né, um período muito mais extensivo a nossa empresa, economiza alguns caminhos, pega alguns atalhos com amigos através de compartilhamento. É muito nobre a ação de vocês. Parabéns. Muito obrigada, Rô. Sim. Fico feliz demais de ter você aqui. Obrigada pelo carinho, pela confiança de estar aqui com a gente compartilhando. Veio panelinha, né, esse convite? Foi panelinha. Foi, confesso, panelinha. Nos amigos, a gente traz quem a gente gosta, quem a gente compartilha, né, Rô? É isso. E muito legal. E, Rô, queria já começar com pergunta, assim, legal. Primeiro, conta um pouco da sua história dentro do mundo da atividade física e já engata, assim, contando como é que foi que a Evoque surgiu, de onde que saiu essa ideia, foi milagrosa, como é que foi essa jornada toda? Show. Bom, primeiro, para quem não me conhece, sou profissional de educação física, formado, né, tenho pós-graduação, então eu sempre tive inserido no meio do esporte. Meus pais são professores de educação física, então me levavam para a quadra porque não tinha ninguém para cuidar, né? Então sempre tive inserido nesse meio. Sempre fui apaixonado por esportes, sempre fui apaixonado por qualidade de vida, atividade física. Então, o primeiro caminho que eu segui foi espelhar no meu pai e seguir os caminhos dele, né, através da faculdade. Tive, né, tô falando isso só por conta, para entender que não existe limites, mas eu também participei de programas de incentivo do governo. Então, a minha faculdade teve ativação direta do FIES. Acho que eu tô pagando ainda, né? Brincadeira. Mas, pô, ajudou pra caramba, né? Naquela época, na temporada. Então, desde quando eu comecei a atividade física, meu pai, um dia, ele teve um sonho de ter academias. E por conta do espelhamento, esse sonho também foi construído por ele em mim, né? Então, comecei a minha jornada ali nos esportes. E dentro do esporte tem aquela parte que você precisa ter, né, um treinamento mais forte muscular, então você faz academia. Então fui inserido ali nos 16 anos de idade, né, com a prática da atividade. Quando foi uns 19 anos foi onde eu arrumei o meu primeiro estágio em academias. E dali sempre foi construído um sonho, e eu tive um professor muito bom na época, pegou na minha mão 2 professores, né, e um hoje é meu personal, então eles pegaram na minha mão, me ensinaram praticamente tudo que eu sei sobre academias e depois eu fui atualizando. Né? Onde que era isso? Isso aí lá em Mauá, o Dense. Chamava Academia Imagem, na frente da estação de Mauá. Então tinha muita gente ali, e ali é praticamente um laboratório onde você começava a pegar tudo que você aprendia e aplicar, né? Então você trabalhava na musculação? Na musculação. Legal. Sempre trabalhei na musculação, né? Diferente do amigo meu, começou pela dança do ventre, mas só para mudar um pouco, comecei ali na musculação, foi sensacional, né? Essa época que trouxe muita base sobre o que a relevância, né, de você cuidar da vida de uma pessoa. Às vezes, né, por conta desse macro e auto-service, a gente perde aquele tato com o cliente, mas
Ali foi um laboratório de aprendizado, de compaixão, de entrega, preocupação. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu tentei aumentar em escala dentro do projeto da Evoque, né? Como surgiu a primeira unidade? Quando você falou assim, eu quero abrir uma, agora vou abrir. Aí foi em 2014, né, que chamava Grêmio Fitness. Primeira oportunidade que eu tive de abrir uma academia, peguei junto com um sócio, a gente começou, né, tivemos aquisição ali de uma unidade, tinha 30 alunos. Aí a gente falou, pô, a gente tá morto, né, mas vamos lá. Aí começamos a trabalhar, a academia chegou a 250, 260 alunos, né, no auge dela, e ali por algumas questões de gestão mesmo, administrativa, financeiro, né, entre outros problemas que o empresário encontra no caminho, a gente acabou fechando essa unidade, eu retomei para o mercado, voltei a gerenciar, da personal, e aí em 2018 teve a segunda oportunidade, que foi a primeira Academia Evoque. E antes de você contar da Evoque, se você pudesse voltar nesse tempo aí, né, de 2014, hoje você se sente preparado para fazer a gestão de uma academia? Você se sente tão preparado quanto aquela época? Aquela época você se sentia preparado? Você acredita que foi por falta de preparação? Outro motivo que a academia fechou, que você falou que são problemas administrativos? Bom, sobre o comparativo de uma academia para outra, existiu um grave problema de gestão por uma questão cultural. Então, vou retroagir um pouco o tempo, mas o nosso ensino ele foi baseado muito na era industrial. Então, muita coisa que você vê dentro das escolas era semelhante à indústria. E na escola você aprende o básico para você ser um formador de opiniões. Na faculdade você é específico em alguns temas. Porém, na educação física você não aprende a fazer gestão, você aprende a dar aula. Então, eu saí da faculdade sabendo dar aula, eu não sabia fazer a gestão de uma empresa. Entregar o serviço, né? Isso, a cultura educacional hoje do país, ela está sofrendo um processo evolutivo, porém a gente ainda está muito distante comparado com outros lugares. E essa deficiência, ela é espelhada no campo de atuação do empresário, porque o empresário ele não nasce empresário, ele tem um filho empresarial, mas o processo de gestão ele tem que ser incorporado através de ensinos. E eu, de fato, não tinha isso, né? Eu achei que por eu saber dar aula muito bem, eu saberia fazer a gestão, e de fato não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, nessa segunda oportunidade, eu fui específico, né, separamos um budget para fazer investimento só em intelecto. Então, muita parte do dinheiro que a empresa começava a captar, eu reinvestia em mim. Então, aprendi muito sobre o processo de gestão financeira, administrativa, né, e todos os outros ângulos que eu não sabia fazer dentro da gestão. Né, e base disso, o medo de acontecer novamente o que aconteceu. E eu entendi que a questão toda não era o faturamento, não era o dinheiro, que também é muito importante, mas é como que a gente utilizava aquele dinheiro. E por uma distância de mentalidade, eu comecei a investir, né? Tinha uma gestora na época que muito amiga minha até hoje, que ela foi uma mentorada e é até hoje. E hoje, você perguntou, hoje eu ainda não sei fazer a gestão de uma academia, mas eu estou no processo de aprendizado. Então eu compartilho muito ainda com algumas pessoas, pergunto, pô, é certo, é errado, pode, não pode, vai dar certo, qual que é a sua opinião, dá sugestão no meu negócio, sou muito aberto, né? E a Noa, ela é participativa, ela é participante ativa dessa parte de mentoriado, porque eu falo com ela, né? Querendo ouvir o que ela tem a dizer do projeto, querendo ouvir o que ela tem do processo, quero, né, tentar envolver em muitas coisas, porque eu sei do know-how e das habilidades dela, e eu tenho isso também com alguns outros amigos que vão estruturando o processo. Então a gestão, ela não é um negócio muito simples, não é uma receita de bolo que você vai lá e seguir ela vai dar certo. Precisa do feeling e precisa de ferramentas. E as ferramentas a gente adquire em vários campos, tanto institutos educacionais que são fantásticos e pessoas que já passaram por onde você está. Então, estou dentro desse processo ainda. Legal. Que é constante e contínuo, né? O processo de aprendizagem. E ó, que loucura. Ó, presta atenção nessa conversa. Quantas unidades? Hoje são 32 unidades abertas. Olha só, o que ele falou basicamente foi o seguinte: eu tenho 32 unidades, pretendo abrir 50 ainda nos próximos meses. Nesse ano, e assim, quando você pergunta, mas e aí, como que é, né, a gestão? Não, ainda não sei, eu estou no caminho, eu acho isso muito fantástico. E você trouxe uma habilidade do gestor muito importante,
que eu admiro bastante, que é saber escutar. Né? Você falou, eu pergunto a opinião, porque a gente passa por muitas academias, a gente se depara, e tudo bem, faz parte do perfil do gestor, muitos gestores que eu sei, eu quero do meu jeito, tal, e nosso papel é da consultoria, então tudo bem, a gente respeita e a nossa abordagem é centrada no cliente, né? Mas saber escutar é uma habilidade muito importante, gestor, porque você falou, eu consulto a Anuara e outras pessoas, porque é impossível a gente ter o conhecimento de todas as pessoas. Por mais que eu estude, por mais que eu busque capacitação e adquirir novas habilidades e competências, eu nunca vou conseguir ter o conhecimento e as experiências de todas as pessoas. Então, essa dica é muito importante para o gestor, né? Essa humildade, parabéns pela sua humildade intelectual, porque saber escutar realmente ajuda bastante a gente a entender novos pontos de vista e até para a gente se desenvolver ou desenvolver um negócio. Né? E é engraçado, não importa o seu tamanho, sempre tem o que aprender, né? De um jeito ou de outro, isso eu acho incrível. Como a gente encontra muitos gestores de redes de academia que escutam bastante e estão sempre buscando suporte, novas ideias. Eu lembrei de uma história engraçada, eu estava falando com o gestor, né? E ele falou, não, Nara, vem cá me ajudar e tal, lógico. Aí eu falei, me conta, né, a sua história, eu vou conduzindo as perguntas. Ele, não, mas aqui é perfeito. Não, aqui é ótimo. Não, mas aqui a gente já faz isso. Mas aqui é incrível. Eu falei, mas por que você tá me chamando então, né? É muito isso. E quando a gente tudo se perfeito, coloca... ainda preciso aumentar mais o faturamento, as receitas. Então, né? Me chamou porque, mas assim, tava tudo perfeito. E é muito legal, porque eu vejo isso, o Rodrigo colocando isso como cultura da empresa. Assim, somos eternos aprendizes. E já voltando, vamos voltar para contar essa história da Evoque, porque ela é muito legal, esse início da Evoque. E já aproveita e emenda uma história engraçada aí do começo, nessa história da Evoque. Bom, não tem uma muito engraçada, mas é uma louca, né? Tipo, quando a gente fechou a primeira academia do Grêmio, até abrir a segunda academia, eu tinha lugares que eu via pontos que eu falava, aqui encaixa a academia. Eu parava, via, ligava pro cara, perguntava o valor, com um canário em casa e 2 papéis de bala. Visitava. Né? Você acredita, irmão? Chegava, parava assim, via, eu falava, caramba, aqui dá uma academia top. Perguntava o preço do aluguel e tal. Então, tipo assim, é uma história meio doida, né? E outra história também engraçada, que engraçada sim, né? Pô, é legal pra caramba, mas é meio doideira também. Quando a gente foi abrir a segunda academia, só tinha uma, a gente estava tentando fazer a negociação de ponto que demoraram 8 meses. E aí eu já estava com o projeto montado, tipo assim, aquilo lá ia ser nosso. Tá tudo certo. Só não tinha o papel assinado, né? E aí o projeto que a gente fez da fachada foi o meu papel de parede do celular até a gente fechar o contrato. Então eu visualizava aquilo ali todo dia, me dava maior energia, maior gás. Tipo assim, é um negócio que eu acho interessante, né? Para alguns é muito engraçado e para outros muito louco, mas isso foi algo real que eu tenho certeza que participou, né? Da construção do projeto. Então existem as fases, não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Então sempre acreditei muito nisso. Foram 2 etapas assim que marcaram muito a minha vida. Legal. E nesse momento, nesse começo, qual foi o desafio que te marcou bastante nesse início, assim? A dificuldade que você passou, que os gestores vão passar aí, quem quer abrir uma academia ou está abrindo uma academia, provavelmente vai passar, ou algum problema oculto que você não conhecia antes, um desafio que você conseguiu aí superar nesse início? Bom, o maior problema que a gente teve, que foi o maior campo de aprendizado, acredito que foi a pandemia, né? Então, quem teve a unidade aberta naquela época pôde desfrutar de um momento que poucos que iniciaram após vão desfrutar, né? Então, a gente aprendeu muito a fazer gestão financeira. Como pagar dívida, né? Como diminuir custo operacional. Mas, nessa época, foi uma época, assim, muito importante. Então, tipo assim, o que eu faço? Eu, Rodrigo, em cada época, em cada momento que eu tô passando, eu agrego com a leitura de um livro. Legal. E eu li um livro naquela época que era sobre negociação. E o que é interessante? É interessante que em cada momento você vai aprender algo diferente. Se você falar assim, fala 50 coisas que um empresário precisa aprender, eu vou saber falar 50. Se precisar 100, a gente vai saber falar 100, porque não é um número curto e limitado, é muita coisa. É muito desafio, né? E uma das partes que o empresário ele tem que ser bom é negociador. Porque na negociação você pode evoluir ou você pode matar o seu negócio.
E naquela época a gente aprendeu muito sobre negociação. Por quê? Porque você tinha que negociar com todos os fornecedores e com todos os seus clientes. Então, com todas as suas dívidas e todos os seus ativos, você tinha que aprender a negociar. E o negociar não é se beneficiar. É você saber algo que fique bom para todos e que aquilo ali vai ajudar você em algum momento. Então, não é levar vantagem, né, sobre sim, o cara, né? Porque você tem que entender, não é só o momento que você está vendo, todos estão vivendo um momento e uma fase diferente na vida. Você tem que ter, né, a noção de fazer uma boa negociação. E naquela época eu aprendi a negociar, e aí foi um momento importante, por quê? Porque você tem uma gestão financeira que está passando por uma crise mundial, diferente de você passar por uma crise momentânea da sua empresa. Então todos estavam passando por aquele momento. Então era um momento bem delicado, que você tinha que falar com todos os seus clientes e todos os seus fornecedores. Eu negociei com todos os fornecedores, peguei todo o dinheiro que o banco poderia dar e negociei com todos os clientes. Aquele momento abriu a segunda unidade e a quarta unidade. Durante a pandemia ou pós-pandemia? Quando foi? Entre a primeira e a segunda onda. Você já abriu a segunda? Porque o que aconteceu? Eu fui aprender, nessa época eu aprendi sobre negociação e eu já estava estudando sobre equity e gestão ágil. Nessa época, a gestão ágil ela traciona uma escala muito mais rápida. Né? Então, ali se aprende um pouco sobre startups e vai muito no modelo de encontro com academias, dependendo do formato que você enquadra. E aí a gente aprendeu sobre equity, valorização, e eu incorporei uma valorização dentro da empresa, fracionei e fiz venda de cota. Nesse modelo, eu consegui abrir mais uma academia, só que com o dinheiro que o banco deu, eu abri duas. E aí eu pulverizei o meu ativo, por conta de que se eu tivesse uma academia e passasse por um momento novamente como esse, um pouco mais extensivo, eu teria que fechar. Com 3 lojas, você teria um risco do mesmo da primeira, que você teria uma dívida um pouquinho maior, mas você teria dívida do mesmo jeito. Porém, a sua receita ela era diversificada. Então, nesse momento, eu consegui aprender um pouco sobre esses modelos que eu acho que todo gestor de academias precisa aprender e todo gestor de academias vai passar. Eu usei o modelo de pandemia, mas todo mundo passa por crise. Hoje, perguntar se está passando por alguma crise? Estou. Não é financeira, mas é uma outra crise. Então, se a gente não souber fazer a gestão emocional durante as crises que virão para a sua vida, você nunca vai conseguir, né, fazer a gestão de algo. Se você não faz gestão da sua própria emoção, você vai fazer gestão dos outros. Da empresa, das pessoas. Né? E você está falando de 700 funcionários, 800. É muita coisa para você fazer a gestão. Então, a primeira coisa que tem que estar boa é a sua mente, né, para fazer qualquer gestão de crise. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, né? E aí eu vou só fazer um adendo aqui sobre um outro tema. Todo líder hoje, ou todo gestor, ele precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito. Para mim é fundamental para você fazer a gestão de qualquer pessoa, né? Então, né, partindo até para um exemplo aqui meio estranho, mas todo mundo que faz academia, em algum momento tomou esteroide ou vai tomar, então não consegue falar sobre isso. O suco. O suquinho, o aditivo, né? Hoje o Danone entra na moda aí, né? As abelhinhas. Bicho, e na época a gente gostava, né? E depois da primeira onda, eu nunca mais tomei, né? Então eu sempre fui fazendo acompanhamento com endócrino. Aí outro dia o rapaz perguntou, por que você nunca mais tomou? Quando você ingere, né, um número muito mais alto de testosterona que seu organismo produz, tem os efeitos colaterais. E um dele é uma estabilidade emocional, dependendo, né, das fases. E eu nunca coloquei à mercê o meu negócio da minha própria vontade. Então, existem pessoas que conseguem fazer a gestão dessa sazonalidade, existem pessoas que não. Eu conheço os meus limites e eu não tomo. Eu tento que a gente precisa de uma plenitude para fazer a gestão de algo bem feito. E a plenitude, ela não envolve só ferramentas. Você não precisa me dar uma cartilha do que eu preciso seguir. Vai muito mais além do que isso. É a forma que eu pratico tudo aquilo que você vai me mostrar. Então, o plano de ação é muito bonito. A metodologia ela é muito bonita. Mas como você vai pôr isso em prática, ele diz muito aonde sua empresa vai chegar. Então... Perfeito. Né, fui lá, voltei lá para o ABC para voltar para Paulista. Platão, Aristóteles, passou todo mundo aí nessas conversas aí. Mas o ponto principal é o que eu vejo hoje na Evoque, assim, a gente vê em poucas empresas em geral.
E isso, eu sei que o Denis vai puxar um pouco mais essa parte de negócio, mas eu já queria trazer agora, já que você citou, essa questão de equipe, de time. Porque, assim, gerenciar 700 pessoas, assim, não é para qualquer um, não é brincadeira de criança. São 700 pessoas diretamente ligadas a você. Cada uma delas tem um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, marido. Então, o ecossistema impactado, ele é assim, gigante. E se relacionando, né, o tempo todo. Total. E aí é alto e baixo. A gente não tem sempre o mesmo comportamento, a gente não está sempre hipermotivado, a gente não tá... As pessoas mudam muito. Mudam muito. Como que é para você essa questão cultural da Evoque? Tem livro publicado a respeito disso, né? Muito da parte cultural, que é muito legal. Uma cultura exponencial da Evoque. Procura lá, tá? É incrível. Top, não? Já é incrível. É incrível. Eu vou te trazer um. É incrível. Verdade, o Edipo falou do livro, desculpa, eu esqueci. Eu vou trazer. Como que você coloca essa cultura no dia a dia? Porque é muito fácil falar de cultura. Você tem que seguir seus valores, você tem que... Mas e na prática ali, real, no dia a dia, como é que funciona? Existem 2 tipos de liderança, né? A tradicional e um novo modelo de liderança. O novo modelo é devido a inúmeras informações que a internet disponibiliza. Qual que é a diferença entre essas duas? A tradicional, na época, eu vou puxar um pouco para o Brasil. Existe um contexto mundial, mas no Brasil, né, bem na época ali do Juscelino Kubitschek, que começou a inserção de carteira de trabalho, das metodologias tradicionais de serviço, exigiu um formato de liderança para você ter um controle, né, dos seus colaboradores de indústrias. Então, na era industrial que foi inserida mais ou menos nesse momento no Brasil... A Nora nasceu nessa época, você sabia? Foi. Na verdade, ela já tinha 17 anos. Física, né? Tava entrando em educação física. Estava na faculdade. Tava ela, Demir da Guia, tudo entrando em educação física nessa época aí. Tá vendo, né? Bullying. Então, bullying. Eu vou te defender. Curselzinho 77. Ela é mais nova do que a gente, né? Essa época, começaram a vir as lideranças. E as lideranças dessa época eram impositivas. Aquela época de quem pode mais chora menos, obedece manda quem pode, obedece quem tem juízo. E essa era gerou esse tipo de formato de liderança que eu não descredibilizo nem descarto. É um modelo de liderança. Né? É um modelo mais autoritário, militarista. Isso. É esse modelo que você disse? Foi bem nessa... você puxou um ponto que também faz sentido. Foi naquela época militarista, tudo. E veio de encontro. E esse formato ele veio evoluindo. Hoje ele está evoluído em 2024, no formato 2024. Que a gente entende que é um modelo mais inspirativo, por conta da fragilidade emocional, inúmeras informações de internet. Você tem que ter um sensitivo um pouquinho maior para você conseguir engajar a sua liderança. Né? Então, você pode ter uma liderança tradicional no dia de hoje, que ela vai funcionar, porque ela precisa receber o pessoal para trabalhar, e se não trabalhar é mandado embora. Mas existe aquela cultura onde o cara, em vez de entregar 50%, ele entrega 120%. E esse modelo de liderança inspirativo, ele formula muito no seu modelo de gestão próprio. Então, por exemplo, individual. As pessoas, elas se espelham em mim, mas elas compram a minha visão, certo? Então, exige um pouco mais da sua liderança e não falar algo que é hipócrita. As pessoas hoje, elas compram, hoje e antigamente, elas sempre compraram a verdade. Então, se você não vender a verdade para os seus liderados, você perde a mão do seu time. Sim, certo? Confiança, né? Então, tipo assim, isso é um princípio e são tratados de valores. E isso está dentro da moralidade da Evoque. Né? Você acredita que esse estilo de liderança eu poderia chamar de humanizado, nessa evolução, uma liderança mais humanizada, foco nas pessoas, comparado àquele modelo autoritário, que o foco era o resultado, os números, né? E aí você não era flexível com as pessoas, a gente passa a ser um pouco mais flexível com as pessoas, mas menos flexível com os números e mais com as pessoas. É esse tipo de liderança que você sugere? Show. É uma liderança humanizada. E essa liderança humanizada, ela está dentro do nosso código de moralidade da empresa. A ética é um negócio generalizado, que o que acontece na Evoque acontece nas concorrentes, mas a moralidade da Evoque, isso está dentro do nosso código, está dentro do nosso DNA. Então a gente sempre trabalha com a verdade com o nosso liderado, e isso motiva, isso engaja. Né? A gente sempre trabalha com espelho, a gente faz isso porque a gente é isso.
Se você não gosta ou não é isso, não tem problema. Você não é errado e nem descartado. Só está no lugar errado. Você precisa estar no lugar certo, onde encaixe com os seus princípios e os seus valores, mas está tudo correto. E a visão que eu tenho é essa que você falou no começo. A gente está crescendo, a gente vai evoluir, a gente vai dobrar, a gente vai aumentar. E isso a gente vende há 5 anos. Então a gente vem mostrando por resultado que o que a gente falou está concretizando. Porque a nossa visão, entende? Então se eu chegar amanhã e falar, gente, bater na mesa, falar, pessoal, tô muito feliz hoje porque em 2025 a gente vai fechar a empresa e todo mundo vai perder o emprego. Né? Qual vai ser o nível de engajamento com a minha visão? Sim. Então, um gestor sem visão é um time sem visão. Sim. Não adianta. O seu time, ele compra a sua visão, ele engaja através da sua visão. Ele trabalha conforme os seus códigos de ética e moral, a sua linha de conduta. Então, essa gestão humanizada, ela requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de esforço do que um modelo antiquado de gestão. Sim. E está no nível de disponibilidade. Eu estou disponível. Que ainda é muito utilizado, né? Uma gestão uma liderança mais autoritária, né? Não dá trabalho dentro. Fala assim, amigo, se você não produzir, faz o caminho mais curto, né? Faz o caminho mais curto. Você não precisa pegar na mão do cara e ensinar ele. Isso. Falar, não vai por esse caminho, vai por esse caminho por causa disso, disso. Você não tá vendo? Eu tô fazendo isso. Vai dar certo para você também. Dá muito mais trabalho do que chegar para você e falar assim, amigão, se você não produzir, você vai ser mandado embora, tá bom? Pega o seu comentário para você e fala com a sua esposa. Exatamente. É diferente. E na Revoke tem muitas pessoas que começam em um cargo, recepção, a gente tem, né, muitas pessoas assim, e que assumem cargos de liderança e são pontos fundamentais da empresa. E eu já queria aproveitar, posso ultrapassar a sua pergunta? O quanto é difícil dar um feedback negativo para uma pessoa da equipe? Eu acho que essa é uma dor muito latente dos gestores, que não sabe falar, não sabe corrigir, ou tem medo. E qual técnica que você usa para fazer isso? Como que é? Gente, sobre feedbacks, né? Ninguém gosta de dar um feedback negativo. Se você não gostou de algo que a sua esposa fez ou que seu marido fez, você reluta para falar isso. Você só fala, normalmente você fala quando você explode. E é o jeito errado, porque ali você, né, tem momento, maneira, né, e o modo de falar. Se você erra em algum desses M's aí, você fala errado. Você pode até estar com o motivo certo, a motivação certa, mas no momento errado, né, perde efeito. Então, o maior problema de um gestor hoje é saber o momento certo, né, e a maneira certa de falar aquilo ali para o seu liderado. Eu vou usar um exemplo. Eu fiquei muito bravo com o que um gestor fez esses dias. Eu não vou expor isso. Mas eu fiquei muito bravo. E era a minha função falar com ele. Porém, eu deleguei a minha função porque eu entendi que se eu fosse expor o que eu pensava e o que eu sentia naquele momento, seria algo que eu ia errar, né? E eu podia desmotivar ele e falar algo contra o que eu prezo. Então, passei para outra pessoa falar. E em um outro momento eu vou, sento com ele e converso. E tá tudo certo. Porque naquele momento você tá muito bravo e ia subir o tom, né? Gestão das emoções, né? Eu passo pelas mesmas coisas na gestão. Se aquela emoção negativa, eu sinto no corpo, né? Eu já sei que é o momento para eu não me expressar. A não ser que naquele momento exija realmente uma intervenção. E às vezes esperar o momento oportuno. Exato. E eu espero o momento oportuno que as emoções passam, eu consigo lidar melhor com as situações, as necessidades que não foram atendidas. E você falou uma coisa bem legal, Rodrigo, porque as pessoas não escutam as nossas intenções. Elas escutam nossas palavras e veem nossa comunicação não verbal o tempo todo. Né? Então as palavras, quando você fala a maneira de dar feedback, tá? Isso é fundamental. Né? Então você falou do momento. Então muitas vezes tem que segurar as emoções, né? Ou seja, segurar aquele momento para esperar acalmar as emoções para eu conseguir dar um feedback de uma forma mais consciente, menos envolvido ali com a emoção. E a maneira, quais são as palavras, até planejar muitas vezes, né? Vou dar um feedback negativo para um líder. Eu planejo o que eu preciso, aonde eu quero chegar, o que eu preciso falar, o que eu já sei desse líder, que é uma necessidade que eu preciso atender, quais são os gatilhos que eu vou conhecendo ao longo do tempo, e aí eu escolho as palavras, né, e não é mecanizar, mas sim fazer uma escolha de como eu vou me comunicar e treinar isso. Então isso é fundamental, né? A gente falou sobre saber escutar, mas também saber falar, né, já que a gente tem uma interlocução, tem uma pessoa que vai interpretar.
Então eu tenho que pensar em diminuir o ruído nessa interpretação, né? Olha como é difícil fazer a liderança e está falando de um feedback. Show. Né? Dia a dia, 700 colaboradores, uma equipe que precisa dar feedback e tudo isso vai gerar resultado, é um desafio para o gestor. Né? Bom, e você usou até na sua fala, você comunicou uma ferramenta que a gente usa, que é o CNV, Comunicação Não Violenta. Rosenberg, né? Marshall. E a gente utiliza isso está dentro dos treinamentos de gestores, porque o gestor ele tem que saber dar um feedback, né? Não é só expor o que ele pensa, o que ele acha, não. Tem diversas formas de você falar a mesma coisa. E técnicas, inclusive, de feedback, né? Tem a Metanoia, ela traz a técnica que é a conversa de valor, né? Especialmente quando é um feedback negativo, que eu vou tentar lembrar de todos os passos, tá? Verdadeiro, assertivo, literal, oportuno e relevante. E quando a gente segue esses 5 passinhos, as chances desse feedback ser melhor aceito e uma evolução dos dois, tanto para quem dá como para quem recebe, acaba tendo um impacto super positivo. E você falou uma frase de Instagram aí que eu queria anotar, como é que foi? A pessoa, como que é? Não conhece intenção? Como é que foi? Será que sou o que eu sou? Será que eu sou que eu gostaria que os outros achassem que eu sou? Não, não foi a da intenção. Depois eu corto, que virou uma frase de Instagram, né? Ficou muito que as pessoas não escolhem e não escutam nossas intenções, né? Isso, ficou boa essa frase. Boa, né? Vamos anotar isso aí. Frase legal. Então, olha só quanta coisa e quanta riqueza de informação a gente está trazendo, né? Quando a gente fala, quando a gente vai dar feedback para um liderado, para um colaborador, ou trocar uma ideia nesse sentido, a gente já quer corrigir algo, né? Aí fica focado na correção. E muitas vezes é na solução. E para isso, eu preciso começar com uma conversa que gere uma energia positiva. Então, geralmente, eu costumo começar pelos pontos positivos da pessoa, falar o que eu espero daquelas ações que envolvem um feedback, né? E ao invés de ficar, não, tá errado fazer isso, você precisa fazer dessa forma, tá errado fazer isso, que é um feedback, né? Só que é um modelo de feedback que pode, muitas vezes, jogar a autoeficácia, né? A minha confiança que eu consigo fazer aquilo para baixo, pode gerar desmotivação, desengajamento. Então, pessoal, feedback, estudar modelos de feedback é bem importante. Forte. Estudar comunicação não violenta, ele trouxe aqui. Estudar inteligência emocional, ele trouxe aqui. Estudar escuta ativa. Comunicação assertiva, você trouxe também. Olha quantas coisas um gestor pode se apropriar para melhorar a gestão do negócio, né? E o que eu fico mais chateada é que tem muita gente que ainda acha que isso é bobagem. De verdade. Exato, que é só número, né? Resultado. E o tempo mas todo o resultado acontece a partir do que você fomenta. Faz parte, né? Exato. E aí, Rô, já queria puxar o impacto com o cliente também, né? Que não é só a equipe. Senão vira uma empresa muito sensível, tudo é equipe, né? Como que é esse impacto dessa preparação cultural, desenvolvimento? A equipe tem treinamento, assim, quase todos os dias, né, Rô? Tem um processo lá super, assim, avançado de treinamento. E como que é o impacto disso na vida do cliente? Bom, a gente tem algumas ferramentas para tirar essa análise próxima, né? A gente trabalha, o gestor ele tem que sentar uma vez por mês com o cliente para pagar um cafezinho para ele, ouvir o que ele tem a dizer, os pontos de evolução da empresa. Legal. Tem as NPS, tem as auditorias. Na auditoria também a gente faz essa comunicação com ele. Mas, de fato, a gente não agrada a todos, né? Então, por exemplo, todos os clientes, se a gente for por índice de satisfação e eu falar tudo isso que a gente faz, que é muito bom e é muito, né, prático, eles tornam algo muito bonito. Mas, de fato, a gente acaba deixando... A gente entrega 120%. Para o colaborador direto entregar lá na frente 60%. Então não vou ficar vendendo. E é treinamento algo pra caramba. Que não acontece lá na empresa, que acontece. A gente faz os treinamentos para diminuir os impactos, que é natural. Sim. A gente está lidando com funcionários que são seres humanos. Então não são todos que vivem bem, não são todos que estão com todas as contas pagas, que chegam preparados, aplicado, né? Não são todos que tiveram uma boa formação, não são todos que, né, tem a família muito bem estruturada. Então as pessoas elas nunca vão deixar de ser pessoas. E elas têm os pontos de fragilidade e os pontos de limite de educação para elas. E a gente respeita muito isso, né? A gente entende que é comum, mas não é normal, e trabalha em prol disso para a gente sempre melhorar a nossa entrega para o colaborador e refletir isso no nosso cliente. Existe um índice de satisfação e um índice de insatisfação do nosso cliente. Mas a gente entende que quanto mais a gente cresce,
menos tato a gente vai perdendo. Então é uma queda de braço que a gente tem com a nossa cultura todo dia. Sim. Para que a gente melhore o nosso nível de entrega. Inclusive hoje eu estava conversando com um amigo que ele tem uma academia e eu falei para ele, não significa que a gente tem mais hoje, que a gente é melhor ou pior que você, né? E não significa que o seu modelo de gestão com uma academia é melhor ou pior do que o nosso. São modelos diferentes. Quanto maior você vai aumentando a estrutura e mais processos você vai construindo para padronizar aquilo, mais você vai diminuindo a entrega, que infelizmente isso é algo que é um desafio, né? E é um desafio, né? Crescer e conseguir manter a qualidade, sendo que você vai colocando intermediários para multiplicar aquele conhecimento, aquela cultura, né? E aí por isso o treinamento o tempo todo. E aí para quem está nos escutando aqui, Rodrigo, entender o posicionamento desculpa, da Evoque. Então a Evoque hoje é uma academia full service. A gente pode chamá-la desse modelo que concorre com as low costs. Sim. Como que você caracteriza? E tem ginástica, musculação, ginástica coletiva, né? Sim, explica um pouquinho. Caracterizo como um full service, mas um low price. Tá. Então, a gente tem um ticket médio ajustado no ticket de mercado e a gente não sobe o ticket porque os outros não sobem. Para esse modelo de negócio, né? Smart Fit, Blue Fit, Sky Fit. E a gente vai tentando ter o nosso diferencial de entrega. Isso. Qual que é o diferencial? Através de serviços. Horários tem coisa, Denis, que não tem muito que você ficar enfeitando, não. Sim. Não tem o que fazer, entendeu? Então, você perguntar, se sentar 100 caras aqui nessa cadeira, os 100 caras vão falar que o diferencial é o atendimento. Entendeu? E assim, a gente trabalha para que seja, né? E de fato os colaboradores se esforçam 100% para que seja. Mas os níveis de expectativas, eles em algum momento desencontram. Então a gente entrega um pouco menos do que a expectativa. Porém a gente se esforça 100% para que entregue. Mas os nossos diferenciais de fato são horários de funcionamento, ticket médio, aulas coletivas, por exemplo. A gente tem mais de 200 aulas coletivas, né, na unidade por mês. Porque o modelo foi estruturado para isso. Pô, se você colocar 200 aulas, não fecha a conta, Rodrigo. Só tem 30 dias. Então a gente adequou. Posso comentar isso, mas a gente montou um modelo de ginástica pocket. Então, os modelos de ginástica pocket, eles têm um horário reduzido, menor tempo. Por quê? Porque você consegue atender mais cliente em horário de pico, né? O cliente ele vai fazer uma aula satisfatória, não vai fazer uma aula de 6 minutos, né? Ele vai fazer uma aula satisfatória. Ele está falando de 30 minutos, mais ou menos, é isso? De aula, 20, 40 minutos. Legal. E pode combinar atividades, inclusive, né? Faz uma aula com cardio, uma aula com musculação, 2 aulas, né? Faz a aula e vai embora também. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E a gente faz aulas simultâneas, que a gente chama. Então, enquanto tá acontecendo a aula de ginástica, tá acontecendo também a aula de spinning e tá acontecendo a aula de funcional e o parque de máquinas vai liberando. Quanto mais liberar o parque de máquinas, mais a gente consegue incluir clientes novos para dentro. Então, a gente tem essa dinâmica diferenciada de aulas de ginástica, que é um diferencial nosso. A gente tem incluído outros serviços dentro da academia para a gente não ser só um espaço de locação de máquinas, a gente ter outras segmentações dentro do nosso modelo, que é o que hoje a tendência segue, né? A tendência segue para que a academia seja uma locação de espaço, que você vá lá, loque, né, o período de treino que você está lá e pague por mês. Sim. Por conta dos... Modelo americano clássico, né? E a gente vem cada dia mais aplicando isso com as redes de academias que vem surgindo. E para mim o modelo de negócio é individual, cada um tem o seu modelo de negócio e daqui a pouco com o inchaço de mercado que vai acontecer, os diferenciais vão acabar trazendo uma sustentabilidade maior para a sua empresa. Eu acho que esses diferenciais vão fazer diferença, né? Porque a gente vê em cada uma dessas academias que eu vou estudando, você vê uma compra equipamentos e reforma e coloca uma quantidade maior de estagiários e menor de professor. Uma trabalha com um professor para cada 90 alunos, outra 1 para 45. Aí uma academia mais prime 1 para 15, e isso vai se diferenciando, né? Isso vai apresentando uma proposta para o mercado e que vai ter uma consequência em relação a isso. Mas é legal, né? São legais essas estratégias de negócio, né? Você tem alguma específica que você usou? Você tem exemplo de uma compra equipamento
chinesa, a outra compra equipamento e reforma, uma foca bastante na arquitetura, menos na qualidade dos equipamentos. Você tem alguma estratégia específica para sugerir para a galera que você confia que dá resultado positivo? Tem, por exemplo, depende do nível, né, de escala que a empresa quer, porque tem empresas isso, para quem quer escalar. Exatamente. Eu tenho a minha academia, eu amo isso daqui, eu vou aposentar aqui, vai ser pro meu filho. E tá ok. Agora, se você quer aumentar o nível de escala, a única conta que exige é o dinheiro. Você precisa ter dinheiro. Né? Então, não tô jogando dinheiro fora. E que nem muitas vezes não precisa nem ser seu, né? Você pode trabalhar com o dinheiro dos outros, inclusive, né? Do banco, de investidores, né? O Rodrigo acredita, né? Que uma boa gestão é fazer uma gestão com o dinheiro dos outros. Por quê? Porque ninguém fica rico fazendo a gestão do próprio dinheiro. Sim. Né? Então, você ser um multiplicador de ativos, eu acredito que facilita para você chegar dependendo da sua meta de vida. Porque eu pegar o dinheiro do Denis, que o banco paga agora com a Selic caindo lá 1% ou 0,9%, dependendo da sua trava, e fazer esse dinheiro se tornar 2%, 3%, e isso me gerar um benefício, é bom para todo mundo. Não tem problema algum. Eu pegar o dinheiro do banco que está me vendendo a 1,2 e transformar ele em 5, eu estou sendo um multiplicador de ativo. E assim eu acredito que você consiga fazer fortuna. Sim. Eu pegar tudo que eu ganho e aplicar ele, eu até posso, né, futuramente, daqui a uns 40 anos, desfrutar de um momento bom da minha vida. Mas de repente posso estar muito velho para que isso aconteça. Porém, ser um multiplicador de ativo exige que você tenha conhecimento de mercado e saiba fazer uma boa gestão. E bom relacionamento. Porque também eu pegar o seu dinheiro que dá 0,9 e te entregar 0,1, a conta não fecha. Perfeito. Certo? Então, para quem quer crescer, quer escalar, precisa saber fazer esse modelo de gestão. Show. E a minha indicação é isso. Por exemplo... Tem cursos que preparam um gestor? Se o gestor quiser hoje falar, estou com quero escalar, qual é o primeiro passo? Vamos pensar assim, da primeira, né? Quando você foi para a escala, qual foi a primeira coisa que você pensou? Minha última pergunta. Bom, dentro daquela estrutura que eu falei sobre equity, gestão ágil, startups, você precisa aprender a fazer gestão financeira em qualquer um delas. Então, esse é o primeiro passo. Né? Vai estudar um pouco sobre essa metodologia, que é uma metodologia que hoje você aprender sobre gestão ágil, aprender sobre equity, são modelos de gestão e modelos de negócios que são tendenciosos à escala. Né? Então, se aprender sobre isso, já vai te ensinar muito. Leituras de livro, ouvir podcast, comprar mentorias, né? Tá ativo em algum instituto educacional. Hoje eu sou ativo dentro do instituto educacional. Por quê? Ali eu aprendo algumas coisas diferentes, não são coisas que vai mudar a minha vida, mas são coisas que vão me ajudar no momento que eu estou vivendo, né? Mas eu estou inserido num contexto de aprendizado, eu estou lá como aluno, não estou lá como professor. E isso é muito importante para a gente, né, situar a nossa frequência nesse lugar. Se você acha que você sabe tudo, você não sabe nada e você nunca vai evoluir. Sim, então, se você está como aprendiz, qualquer fonte vira informação. Entende? Sempre então, dá para aprender. É muito eu estou nesse mesmo instituto e estou sempre aprendendo, né? Você fala, de repente não construo todo o negócio lá, mas está sempre aprendendo a melhorar o negócio, melhorar o mindset, né? A forma de ver os negócios, de fazer a gestão, né? Não? Exatamente. Hoje eu aprendi muito com o Uber, que me trouxe. Olha que interessante, né? Essa coisa da gente ser um eterno aprendiz. O cara me deu uma aula de história de São Paulo, que eu não tinha ideia. Fundação, como é que foi, como era a Avenida Paulista, o que aconteceu, os principais desafios. Eu falei, caraca, o cara foi falando, eu comecei a anotar no meu celular algumas coisas que eu quero contar para mais pessoas o que o cara me contou. Legal. Eu acho isso incrível. Rô, não tenho nem palavras para te agradecer de estar aqui. Obrigada, de coração, assim. Eu aprendi muito hoje, né? Também aprendeu. Você que está aí, seguinte, para tudo que você está fazendo agora. De verdade. Curte aqui, compartilha essa informação e o ponto principal. Escreve aqui pra gente um insight, só um, não precisa de mais nada, que você entendeu aqui da nossa conversa e que você fala, putz, isso aqui eu consigo aplicar. Coloca aqui o que você concorda, coloca o que você não concorda também, que faz parte do aprendizado. Isso é muito, 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 muito importante, né, Denis? É isso aí. Se você tem um amigo, uma amiga, ou você mesmo quer abrir uma academia, compartilhe esse conhecimento. Conhecimento transforma. Eu acho que foi a essência da nossa conversa de hoje.
foi o conhecimento, treinamento de pessoas, desenvolvimento de processos em cima de pessoas e de conhecimento. Então, o conhecimento transforma. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, Noara. Rodrigão, muito obrigado. Muito bem, eu sabia que ele estava esquecendo já. Ele já. Opa, lembrei, não foi? Sabia! Estava tudo programado. Muito obrigado. Aqui é uma lembrança da Faculdade no Iguaçu. Reitero nossos agradecimentos. A Faculdade no Iguaçu torna essa multiplicação do conhecimento possível. E para você, uma lembrança aqui da Faculdade no Iguaçu. Tá? Obrigado. Exatamente. Pode lógico, fica à vontade. O lado deve estar curioso, né? Espero que você volte em outras oportunidades. Quando você tiver a meta aí de 100 academias, já está convidado para retornar aqui e contar também como você deu esse passo, esse próximo passo, viu, Rodrigo? Muito obrigado aí pelo seu tempo, por disponibilizar. Essa agendinha aí ajuda, hein? Opa! Então, muito obrigado mais uma vez, viu? E obrigado mais uma vez pela parceria, Nô. Obrigada, Rô. Obrigada, Ed, por logo você tá aqui com a gente também. Muito bom. Obrigada. Quer dar um recado final aí pro pessoal? Pô, eu primeiro queria agradecer vocês, né? Parabenizá-los novamente pelo projeto. Eu acredito que isso que vocês estão fazendo vai adiantar anos, né, de caminhos para as pessoas fazerem a gestão, assim como, né, a Nô, Denis estou conhecendo agora, mas é uma gratidão pela Nô, que sempre está me ajudando com os projetos. Então é isso, desde a década de 50, né? Ela já tá dando consultoria. Gente, um recado que eu sempre deixo, assim, que eu gosto muito, né, é que a gente não deixe herança para as pessoas e deixe legado. Legal. Porque o legado, ele vai além, né, do período que você fica com essa pessoa. E a herança é só pelo tempo que você tem junto com ela. E é legal quando você marca as pessoas, porque isso é um sinal de transbordo, que não fica só para você retido. Você começa a tocar na vida das pessoas. Show. E que a gente não venha reter conhecimento e compartilhar. É algo que sempre vai gerar um retorno para você. Legal. É isso aí, pessoal. Deixe o seu legado, que você ficará vivo no coração e na memória das pessoas. Ô, louco, hein? Não, está empolgado hoje. Tá então não deixem de acompanhar os próximos episódios. Se você tiver sugestões, né, de convidados aqui para trazer para o NPS Gym Leaders, o nosso podcast, escreva aqui embaixo, compartilhe, ajuda a gente aí a difundir, multiplicar esse conhecimento. E um grande abraço a todos. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu!